Boa noite, galerinha, tudo bem? Bom, vim aqui fazer mais esse vídeo sobre a hora de alimentar serpentes da Marina Colaçante, para que a gente possa ter aí alguns bizus, algumas dicas sobre como isso pode cair na UERJ e também fazer aqui a leitura de 2 microcontos. Hoje vai ser uma coisa mais rápida, né? Bom, se você estiver assim desesperado, né, até porque já está chegando, né, o dia do primeiro exame de qualificação, vá lá no índice, né, vai lá no índice e tenta estabelecer um mapa de coerência, né. Tem aí na internet, no YouTube, vídeos da Marina Colaçante falando como que ela produziu a obra, né. A própria autora falando como que ela produziu a obra. Ela diz que inicialmente ela não tinha uma coluna para esse livro, né, uma espécie de linha para o livro, e que ele foi se construindo aos poucos. E que de repente ela teve um insight, né, e foram aparecendo aí a coluna vertebral aqui do nosso livro, né? Mas lembrando que ele faz referência a uma serpente, né? Uma serpente como um animal sem uma coluna, né? Um animal escamoso. Digamos assim, as próprias escamas, né, são os microcontos e vão dar corpo à noção aí da serpente, né? Então, porém, né, a gente consegue perceber aqui que há aqui no livro dela alguns sinais de coerência. Por exemplo, vocês podem ler aí as 13 histórias de insônia, certo? Tem 13 histórias de insônia. Eu fiz um vídeo anterior que eu cito aqui página a página quais são as histórias de insônia. Então, são vários microcontos que estão espalhados pelo livro, por isso que é importante vocês virem aqui, darem uma olhada aqui no sumário, né, para que vocês possam ver e marcar. Façam isso, ó, isso aqui facilita muito, ó, marquem, tá vendo? Aqui, de rosa, eu marquei as histórias, eu vou falar já, que é uma outra parte do livro que tem uma continuidade. Então, as histórias de insônia, elas têm um início, meio e fim, estão aqui, são 13 histórias de insônia, tá? Separa, pega uma canetinha amarela fluorescente, né, rosa, verde, né, e vai marcando. Outra parte aqui do livro, que que na verdade assim, são histórias com o mesmo sentido, né, são as histórias com H maiúsculo, que significa história, ciência, e ela vai muito lá no mundo antigo, né, para buscar elementos do mundo antigo, né, para poder falar desses elementos, prestem atenção, né, se você verificar aí personagens, né, que ela faz referência, vai lá no famoso Google, né, procura a origem dos personagens, tanto dos personagens históricos, né, como dos personagens míticos, né. A UERJ pode fazer alguma questão sempre em relação, né, a intertextualidade. E esse é um dos recursos mais usados pela Colaçante nesse livro, a questão da intertextualidade, né? Então procure o que é a noção de intertextualidade, né? Toda literatura é a leitura e a escrita de alguém que chega ao mundo. E ninguém chega num mundo sem definições, sem conceitos, sem nada. Não existe essa coisa de, né, o mundo ser criado totalmente pelo autor. Qualquer autor, ele bebe de fontes, certo? Ele bebe de referências, ele faz inferências. Então, a questão da intertextualidade é uma questão fundamental para a literatura, para as ciências humanas, para as ciências da interpretação, para a hermenêutica, né? Para as ciências da hermenêutica, né? Hermes aí, que é o deus, né, da interpretação, correto? Então, sempre há referência, sempre vai haver citação. Então é importante que vocês, quando estiverem lendo um microconto, não souber a história
de algum personagem, né? Você vai lá, né? E procure essas histórias, correto? Então a questão da intertextualidade na prova da UERJ é fundamental. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai ver ali na página 413, vou abrir aqui, como que você pode fazer isso, né? Na página 413 há um microconto que se chama Andrômeda Serrana, correto? Então, primeira coisa que você vai ter que pesquisar, o que esse personagem, né? Quem foi Andrômeda, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vai pegar aqui o celular, né? Vai abrir lá no Google, certo? E vai colocar, ó, Andrômeda, certo? Aí, ó, Andrômeda aqui no Google vai aparecer assim, ó, galáxia de Andrômeda, né? Mas não é o que a gente quer, né? Galáxia de Andrômeda, né? Andrômeda mitologia. É mais provável, né, que ela vai trabalhar aí com a mitologia Andrômeda. Aí, ó, o que tem aqui na mitologia? Ó, na mitologia grega, foi uma princesa da Etiópia oferecida como sacrifício a um monstro marinho. Foi salva por Perseu, que a tomou como esposa. Beleza, já temos essa informação. Agora vamos ler o microconto. Olha, amante de mitologia, o nobre jurisconsulto deleita-se nos fins de semana, atando a esposa nua no falso rochedo, junto à piscina, e emergindo da água para devorá-la entre bufidos. Não sabe que em sua ausência ela retoma o jogo, tendo instruído o caseiro para assumir o papel de Perseu. Né? Então o marido, né, brinca, né, tem aí uma questão aí de um fetiche, né, de fazer da sua esposa, né, Andrômeda, e de oferecê-la em sacrifício a si mesmo. O marido aí exerce a função do monstro que vai devorar a sua esposa. Tem um fetiche aí. Aí ela vai fazer uma brincadeira aqui muito inteligente, né? Que ela vai dizer assim, não sabe que na ausência do marido, ela retoma o jogo. E de qual forma que ela retoma o jogo, né? No jogo, né, na mitologia, ela é salva por Perseu, que casa com ela. Então ela pega o caseiro e o caseiro vai salvá-la. Então ela tem como o amante aí, o caseiro, que vai salvá-la. Essa questão também da imagem do feminino, né, que quer ser ao mesmo tempo devorada e ao mesmo tempo que é aquela espécie de princesa, né, dos contos medievais que precisa ser salva, né? Nesse sentido aqui há uma inversão e ela é salva pelo amante. Então, galera, eu espero que vocês tenham compreendido como fazer, né, essa pesquisa. Porque para a questão da intertextualidade é muito importante que a gente compreenda como que a Marina Colasanti ela vai acessar todo o material ali cognitivo, todo o material, os acessos culturais que ela tem como escritora durante uma vida toda, né? Os próprios conhecimentos que ela adquiriu, né, sendo uma escritora de origem nascida na África, né, de pais italianos, brasileira, né, sempre esse local efenizado, múltiplo, né, que torna ela ainda uma pessoa com mais referências, né, esse ser no mundo, né, o ser do mundo, né, esse sujeito do mundo. Bom, vou trabalhar agora aqui rapidamente com outro exemplo, né? Quando ela fala no microconto chamado A Modo de La Fontaine, né? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o livro.
no modo de La Fontaine. Meu livro já está todo aqui marcado, ao modo de La Fontaine, página 223. Então, vamos lá. Antes da gente ler, então o que a gente tem que fazer? Né? Ir lá no Google novamente, buscar La Fontaine. Você vai ver lá no Google o seguinte, que La Fontaine foi um grande poeta fabulístico, certo? E o que é uma fábula? É sempre uma história que tem um fundo moral. E esse poeta, né, o La Fontaine, ele vai escrever as suas fábulas, normalmente de presentes, lá no século XVII, aos filhos dos reis franceses. Né? Então tem esse universo aí infantil. Né? Marina Colasanti, em vários vídeos, né, ela diz que o que ela mais gosta de escrever são os contos de fada. Né? E ela mesma coloca que os contos de fada, eles não são, nem as fábulas, somente escritos para criança. Toda fábula, né, ela vai muito além do universo da criança, né, podendo atingir o universo dos adultos, podendo e sempre, né, desejando, tendo aí esse intuito, correto? E é muito comum, o que a própria Marina, né, tem em comum com La Fontaine, é que ela traz elementos, traz animais para as histórias. Né? E essa daqui é muito interessante, porque o animal que ela vai colocar aqui como protagonista desse microconto é a própria serpente, como a gente vai ver já já. Tá? Então os animais, eles ganham uma outra característica, que é a característica da personificação, que é uma figura de linguagem. Então a UERJ, ela gosta muito de cobrar figuras de linguagem. Né? Tão certo como nós vamos morrer um dia, a UERJ vai fazer um vestibular, todo ano vai fazer vestibular e vai cair alguma questão sobre figuras de linguagem. Tá? Então prestem atenção lá nas figuras de linguagem. E uma das figuras de linguagem mais usada aqui pela Marina Colasanti no livro todo, da Hora de Alimentar Serpentes, é justamente a personificação. Então animais aí vão ganhar, vão falar, vão pensar, vão agir como se fossem personas humanas, né? Vão se humanizar. Então você vai ter aqui animais como a serpente, a raposa, né? A ovelhinha, né? Dos contos lá de insônia. Né? Então os animais vão ganhar atributos humanos, né? Vão ganhar pensamentos humanos. Vamos ver aqui. Então, ó, ao modo de La Fontaine, a cauda da serpente queixava-se a Deus. Já é uma ironia, né? A serpente queixando-se a Deus, né? Por tê-la obrigado a um eterno segundo lugar. A cabeça vinha sempre na frente. A cabeça via o mundo e tomava as decisões. A cabeça comia carne viva e palpitante, enquanto ela só alimento morto cabia. Estava a cauda empenhada em suas lamentações, quando a cabeça, ameaçada pelo aproximar-se de um camponês, deu o bote para atacá-lo, e este ergueu a foice. Não se deteia a lâmina no alto. Com um silvado abate-se, decapitando a serpente. Livre da cabeça, a cauda revira-se ainda por alguns minutos. Tempo exato para agradecer a Deus o segundo lugar, que pela primeira vez lhe parece conveniente. Então a cauda, a cauda da serpente, ela fica ali com uma inveja da cabeça, né? Porque a cabeça é quem pensa, a cabeça é quem come a melhor carne, né? A cabeça é que vê o mundo, né? Ela tem os olhos, então ela fica com inveja, né, da cabeça. E por alguns segundos, né? Porque assim, quando você decapita, né, a serpente, né, ela vai morrer também, a cauda morre também, né? Mas por alguns segundos ela agradeceu por ter sido segundo lugar e não o primeiro. Por quê? Porque pelo menos ela não sofreu os efeitos, os danos da decapitação. Né? Então, você tem aí uma fábula
para falar da inveja, né, da inveja humana, da inveja da serpente, e ao mesmo tempo aí esse paradoxo da serpente, né, que trai Deus, né, e desse Deus aqui da Colossante está com D maiúsculo, né, então é o Deus cristão que se dá o nome, não é o Deus judaico que não se dá nome, é Deus mesmo do cristianismo, do Antigo Testamento, né, lá da Bíblia, do Gênesis, né, então a serpente vai se queixar a Deus por ela ser o segundo lugar. Mas por um momento ela vai adorar ter sido o segundo lugar, porque ela não sofreu os efeitos, né, nem viu a sua decapitação e a sua própria morte, né? Então ela goza pelo menos o último momento, né? Então busquem fazer isso, tá? É claro que a UERJ ela não vai cobrar, o que a gente está fazendo aqui nos vídeos está muito acima da possibilidade da UERJ cobrar numa prova, num exame de qualificação. Digamos assim, para um nível de leitura de 0 a 10, certo? A UERJ vai cobrar de vocês 5. O que a gente está fazendo aqui, interpretando alguns contos, né, e o livro de uma maneira geral, é o nível 7, seria o nível 7, né? Também não estou fazendo nenhuma interpretação hiper, mega sofisticada, né? Mas aqui a gente está trabalhando com essas simbologias e como que isso pode ser cobrado, né, na UERJ. Então preste atenção em figuras de linguagem, a questão da intertextualidade, como que a autora vai construir a sua obra, né, bebendo da cultura ocidental. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode botar aqui embaixo no YouTube, né, e dentro do possível eu posso responder, tá? Boa noite para todos. Vamos ainda voltar nessas últimas semanas de preparação para o UERJ e agora, sobretudo, dessa maneira, como que as questões podem ser cobradas na provinha, de uma maneira mais objetiva, mais metodológica e pedagógica, tá? Grande abraço, gente!